Bom, agradeço o convite, cumprimento as pessoas, faz parte do protocolo, eu tenho todo o gosto em cumpri-lo. O que é que eu penso ser importante de refletir sobre a tecnologia em relação à Primeira Guerra? A primeira regra básica é que não são as inovações tecnológicas que mudam. As pessoas têm muita ideia de que é porque apareceram telemóveis, ou porque apareceram computadores, ou porque apareceu a internet, que por si só são essas inovações tecnológicas que mudam. E o que eu vos vou dizer mostra exatamente o contrário, ou seja, são as mudanças sociais que explicam o modo como nós usamos essas tecnologias. E esse modo pode ser libertador, ou pelo contrário, pode reforçar as relações de controle. Eu, por exemplo, tenho uma visão crítica sobre os telemóveis, diferentemente dos telefones. Acho que os telemóveis são um mecanismo de controle, em primeiro lugar, em que as pessoas se controlam umas às outras e em que a transmissão de informação, que era típica da comunicação no telefone, foi mudada essencialmente por um mecanismo de controle. A célebre pergunta: onde é que tu estás? Que é uma pergunta que não se faz num telefone fixo, e as relações sociais à volta do telemóvel alteram significativamente, daí os namorados serem excelentes, os namorados, os maridos, as mulheres, os amantes, são sempre o melhor utilizador do telemóvel, exatamente nessa função, porque o telemóvel obriga-nos a ficar permanentemente presentes. E, portanto, isto é de outra natureza do que uma comunicação telefónica normal. E, portanto, isto é feito pela sociedade, não tanto pelo instrumento. O instrumento devia ser usado para dar mais mobilidade a comunicações telefónicas, mas nós sabemos que a maioria dos telefonemas não tem a natureza de uma comunicação. As pessoas fazem muito mais telefonemas com o telemóvel do que faziam com o telefone fixo, e a maioria desses telefonemas são para dizer: eu estou aqui, ou eu existo, ou onde é que tu estás. Portanto, bom, isto é o fim. Eu vou chegar aqui, mas eu queria começar exatamente na Primeira Guerra. Porque a tendência é para as pessoas se dividirem em relação à tecnologia entre os apocalípticos e os integrados. É os que acham que as tecnologias são uma desgraça e os que acham que as tecnologias são fundamentais. E, portanto, esta dualidade tem muito a ver com o modo como as tecnologias funcionam em relação à evolução social. A Primeira Guerra é particularmente interessante analisar deste ponto de vista. Nós estamos no início do século XX e no início de todas as esperanças. Entramos no século XX com enormes esperanças. A grande exposição universal de Paris, a Torre Eiffel, as novidades da engenharia, as novidades das telecomunicações, das redes ferroviárias, dos grandes navios, o Titanic. É um exemplo simbólico dessa crença na construção de algo que nunca afundava, não é? Não há coincidência. Afundou à primeira. Portanto, havia um grande otimismo tecnológico, um bocado semelhante ao que muita gente tem com a internet, ou tem com os computadores, ou teve com muitas tecnologias contemporâneas. Portanto, havia uma enorme esperança. Essa esperança percorria todo, não só a sensibilidade popular, as grandes feiras industriais, as grandes exposições universais traziam esse progresso das ciências e da sua utilização na economia. Portanto, havia uma enorme crença de que era possível combater a escassez com as novidades tecnológicas. Essa crença, por exemplo, é muito forte no marxismo, não é? É muito forte no positivismo, a ideia de que a humanidade segue um progresso tecnológico, a ordem e progresso, que nós encontramos na bandeira do Brasil, que a partir de um determinado momento é possível sair da escassez, sair da pobreza, sair da doença, sair do atraso, através da utilização da tecnologia para emancipar a humanidade. Nós encontramos muito isso no início do século XX. E esta tendência, de vez em quando, aparece, principalmente em períodos de relativa acalmia, em que aparecem inovações tecnológicas e há imediatamente um grande conjunto de integrados que acha que aquilo vai mudar o mundo. E, portanto, se lerem as primeiras... Eu lembro-me de ter discussões com o José Magalhães, eu e o José Magalhães e o Ferreira do Amaral, fomos as primeiras pessoas a ter internet, privados, sem ser depois a ter uma conta, uma ligação à internet. E lembro-me muito bem de ter discutido com o José Magalhães nestes tempos. O José Magalhães achava que aquilo ia mudar o mundo. Não é? E ele teve, aliás, um papel pioneiro na divulgação da internet. E eu já tinha algumas reservas, embora evidentemente fosse para mim de um grande entusiasmo,
poder aceder ainda em texto, porque a internet não era gráfica, por exemplo, às obras completas do Dante, que a Universidade de Virgínia pôs uma das primeiras coisas que estiveram integralmente na internet. Bom, voltando à Primeira Guerra. A Primeira Guerra, que é o resultado de um jogo clássico de influências e de alianças, que a uma altura se perde o controle, portanto, nenhuma diplomacia verdadeiramente consegue manter o controle dos acontecimentos. O que é que acontece? A Primeira Guerra começou exatamente também dentro deste otimismo, de outra maneira. Os soldados que em França iam para as trincheiras, ou iam para a frente, que na altura ainda não tinha trincheiras, iam felizes, cantavam, há filmes dessa coisa, um enorme, vamos daqui até Berlim é um passeio, não é? E existe exatamente o mesmo fenómeno do lado alemão, daqui até Paris é um passeio. E, portanto, havia a consciência completamente errada de que as coisas iam caminhar. E, portanto, este otimismo, não só de que era possível vencer uma guerra rapidamente com as novas tecnologias, como também um otimismo que enchia toda a sociedade, num período de grande inovação tecnológica, de grande crescimento, de algumas doenças que começavam outra vez a ser controladas, subitamente desbarrou nos campos da Flandres. E esbarrou porquê? Porque a Primeira Guerra Mundial é um confronto entre tropas preparadas para um determinado tipo de guerra e tecnologias que estão muito à frente da preparação das tropas. O que é que aconteceu? E já era possível prevê-lo. Tinha havido 3 guerras antes que, de alguma maneira, chamavam a atenção de que as coisas não iam ser tão simples. As táticas militares eram, em grande parte, napoleónicas. Portanto, os exércitos treinavam as formações, treinavam os ataques de infantaria em direção ao fogo, treinavam tudo aquilo que ainda era típico das tropas napoleónicas. Era muito importante manter a formatura, mesmo debaixo de um bombardeamento de canhão. Contrariamente ao que se pensava, as balas viam-se. Há até descrições interessantes porque os médicos e aquele pessoal que ia junto com ele deitava-se ao chão e os soldados tinham que se manter firmes e ergues enquanto eram varridos pela metralha. Mas era essencial manter a formatura para manter as comunicações e para manter a possibilidade de conduzir a guerra. Sendo que quem conhece as batalhas sabe que a maioria das batalhas não tem condução. Quer dizer, os comandantes e os generais têm um pequeno papel. Em plena batalha, o ruído, o fumo, o nevoeiro da guerra é tão grande que é muito difícil manter. Há apenas uma exceção, que é a guerra naval, que é mais fácil de conduzir by the book, pelo livro. Bom, quando chegaram e se confrontaram, é evidente que encontraram os mesmos problemas que os americanos já tinham encontrado na Guerra Civil Americana, na Guerra da Secessão, que os ingleses tinham encontrado na Guerra da Crimeia e que os russos tinham encontrado na Guerra Russo Japonesa. Ou seja, as tecnologias tornavam a maioria das táticas militares completamente anacrónicas. A aparição da metralhadora, portanto, a melhoria da metralhadora, a aparição de explosivos de alto poder e depois mesmo, durante a guerra, a utilização da aviação, dos gases. Portanto, há uma larga panóplia de inovações tecnológicas e mesmo no fim da guerra o aparecimento com importância tática dos carros blindados, a célebre ofensiva do Coronel de Gaulle, então ainda Coronel, que faz uma ofensiva e que de facto consegue ultrapassar as fronteiras, mostrando um pouco aquilo que vai ser a Segunda Guerra Mundial, que é essencialmente uma guerra de movimento. Quando os dois exércitos empancam nas trincheiras, o que os generais fazem é essencialmente querer quebrar essa relação. E em batalhas como a Batalha do Somme, para conquistar 25 metros, 30 metros, 40 metros, que não tinham nenhum significado em termos militares, isto também é um inconveniente das tecnologias, que é que o silêncio tornou-se muito precioso em relação a um tipo de ruído tecnológico. Mas o que é certo é que o que os generais fazem, conduzindo a guerra de um modo geral à distância, célebres descrições de generais franceses a comer com luvas de pelica num castelo à distância, mandando ofensivas que na realidade chocavam para obter meia dúzia de metros, matavam em poucos dias centenas de milhares de soldados. Não é dezenas de milhares, é centenas de milhares de soldados. A Batalha do Somme mata centenas de milhares de soldados em muito pouco tempo para conquistar 25 metros, 30 metros, 40 metros
de distância. E é evidente que esta carnificina tem depois todo um outro conjunto de repercussões. Exatamente porque, mesmo neste caso, as tecnologias funcionam socialmente.